Meu mundo você é quem faz. Música, letra e dança. Tudo em você é fugaz. Tudo em você que lança mais e mais. Eu só vou te contar um segredo. Não nada de mal nos alcança, pois tendo você, meu brinquedo, nada machuca nem cansa. Só um trechinho, só pra começar bonitinho assim. Mas sempre que a gente não começa assim, hein? Chique, hein? Chique! Também, mano. Mais ou menos. Muito boa noite a todos vocês. É com imenso prazer que a gente inicia mais um programa Fernanda Santos. Muito boa noite, meu amigo Thales Borba. Fernanda Santos. Tava com saudade de fazer um sonzinho? Tava, cara. Né? Você tá meio regulada, né, de cantar aí. Eu acho que eu tô um pouco tímida com a galera boa que vem colando de músico e tal, aí eu ando ficando mais quietinha. Nada, verdade, depois que a Cecília esteve aqui, é mesmo. aí eu falei, não, eu acho que eu vou dar uma pausa, vou ficar só como apresentadora mesmo. A gente precisa trazer a Cecília de novo aqui, então. Cecília, volte pra tirar esse... Não, mas agora eu trouxe alguém especial essa noite, que inclusive vai me ajudar com isso. Aí, ó. Adriano Enó. Olá. Muito boa noite. Eu que agradeço o convite. Finalmente deu certo. Finalmente, né? Tem que dar certo, né? Uma hora ia, né? E quase, rapaz, quase que não... Uia só, mas deu tudo certo. Muito obrigada, é um prazer recebê-lo aqui. Adriano, conta um pouquinho pra gente quem é o Adriano, da onde o Adriano é. Bom, obrigado pelo convite, né? Boa noite a todos. Bom, me chamo Adriano Renó, trabalho com atividade física há 20 anos e trabalho com pessoas, né? E trabalhando com pessoas, eu pude ver que a gente consegue trabalhar o corpo, a mente junto. E por um período, como a gente conversou nos bastidores ali, né? Eu passei por uma fase de um aprendizado muito grande, né? Que eu entrei num processo de depressão, onde eu tive que aprender a lidar com meus pensamentos. A gente fala que a depressão é uma atenção que a gente tem que dar para a alma, né? E já era formado em educação física há muito tempo, fiz um mestrado, especializações, e eu sempre falava que a cabeça é que manda no corpo. Eu não levava em consideração quanto eu poderia aprender sobre a mente. E eu fui passar por processo de aprendizado. Como eu estava comentando, nessa fase que eu estava nesse aprendizado, nesse processo de depressão, eu passei por uma sessão de hipnose. E nessa sessão de hipnose, eu pude mudar o perfil do meu pensamento de um momento para outro, como se virasse a chavinha mesmo. E ali eu achei tão interessante porque eu já ajudava pessoas. Há 20 anos que eu trabalho com atividade física, ajudando a pessoa a emagrecer, ajudando a pessoa a melhorar o físico, melhorar a dor na lombar, dor no joelho. A gente lida muito com esses processos de desconforto, né? E como eu passei aquele aprendizado, eu fui estudar hipnose, fui estudar a parte de inteligência emocional, programação neurolinguística, coaching, e eu pude ver que eu conseguia ajudar mais pessoas. Tanto meus alunos na parte de atividade física, ajudar com a dor, né? E eu comecei a ajudar pessoas de uma forma voluntária com a hipnose. Algumas pessoas que passavam por alguns traumas, meninas que foram abusadas, tinham dificuldade para um relacionamento ou para o crescimento em vida. E eu comecei a usar a hipnose nesse processo de ajudar pessoas, não na parte comercial. E hoje eu consigo, digamos, ajudar mais meus alunos, ajudar as pessoas ao meu redor, me ajudar, porque eu acho que o crescimento, a gente está numa estrada constante. E eu consegui desenvolver métodos de formas de professores, como personal trainer, que ele consegue colocar a parte do estudo do corpo, o corpo em movimento, a educação física, e ele entender a mente da pessoa. Porque a gente tem pessoas que gostam de exercício e pessoas que não gostam, que são um pouco da programação dela. E a gente consegue ter um rapport, uma empatia maior e trazer a pessoa para o nosso mundo de atividade física, onde a constância dela melhora,
aonde a dor no corpo que limitava, ou a dor que ela tem no emocional limitava, a gente consegue tirar aquele bloqueio e fazer essa melhora. Então o Adriano, acredito que é esse profissional que consegue ajudar as pessoas, que consegue fazer as pessoas ao meu redor um pouco melhor como eu quero ser também. Acho que é basicamente isso. E me diz uma coisa, foi em apenas uma sessão de hipnose que você virou a chave? Muito curioso. Eu fiz 5 anos de psicanálise e estava naquele processo de aprender. Claro que a gente já vem mudando ali, mas foi uma única sessão de hipnose onde eu saí daquela sessão falando assim, agora aquele Adriano não existe mais, a partir de agora tem um novo Adriano com novos propósitos, e ali não existia mais depressão. Não digo que eu não fico triste em algum momento, às vezes... Sim, claro. Né? Mas não existe mais aquele vitimismo que eu vivia praticando, porque eu acredito que é um mal que às vezes as pessoas não percebem, enquanto elas se fazem de vítima. Sim, vitimismo. Vitimismo é um negócio muito triste e empurra a gente muito para baixo. Então eu saí daquela sessão, digamos, com uma nova sensação de respirar. Parecia que eu estava respirando a primeira vez. É muito curioso, dizem que são 2 dias importantes da sua vida, né? Quando você nasce e quando você descobre o que tem que fazer na sua vida, né? Qual é o seu propósito. Sim. E eu acredito que ali eu nasci de novo. Nossa, que incrível, né? Muito, muito poderoso. E também, falando assim um pouco sobre a depressão, né? E trazendo um pouco do lance da hipnose, ajuda também na questão de remédios, né? Porque às vezes você está num estágio que você está vivendo em base de remédios e tudo mais. E já na hipnose isso não funciona, né? O mais interessante é isso. É uma ferramenta do emocional que ela é muito rápida para mudanças. Claro que pode ser 2, 3 sessões. E muitas pessoas, até dor. Eu conheço pessoas que eu ajudei com a hipnose que pararam de usar remédio para dor no corpo, não só para emocional. Existe aproximadamente 70% das dores que a gente sente são psicossomáticas. Então são criadas na nossa mente. Se a gente consegue ir lá e resolver isso, uma forma de a gente chamar a atenção do próximo é com a dor. Se você imaginar uma criança, um bebê, ele chora para ter a atenção da mãe. Então o adulto acaba fazendo isso de uma forma inconsciente. Ela vai lá, ai, minha vida está horrível, não, está tudo bem. Daí isso acaba virando um ciclo, um gatilho automático nessa pessoa. Então, quando a pessoa consegue, digamos assim, entender isso e resolver esse processo, pode ser que seja uma resolução bem nítida, pode ser que seja uma situação que vai resolver no subconsciente, mas as mudanças acontecem. E o medicamento também acaba cessando também. E tem aqueles traumas, né? Não sei se é trauma que diz, né, programações de coisas que você escuta quando criança, que gera algumas limitações. Eu, por exemplo, eu até ia perguntar sobre isso, porque antes da minha gestação, eu super curtia a altura, assim, pensava em, sabe? E hoje, nossa, um elevador panorâmico, eu já fico... Rolou algum bloqueio aí, né? Primeiro que a gente fala que medo a gente adquire. A gente Sim. nasce com poucos medos. Se eu não me engano, o medo de cair, são alguns medos de escuro. E com o processo do envelhecimento, a gente vai adquirindo medo. Então, a gente vai criando crenças. Crenças limitantes. Crenças limitantes. Somos programados em algum momento, pode ser que já exista essa crença limitante dentro de você, mas aquele espírito aventureiro. Daí o cenário mudou. Você virou a mãe, a protetora, que agora você sabe que você ouviu, você vai acabar, às vezes, replicando de uma forma, pode ser evoluída ou igual, passando alguns medos até sem querer. Não é uma coisa intencional. Mas são coisas que é interessante a gente rever o que a gente pensa, porque essas crenças limitantes entram como regras na nossa vida, só que elas não são verdades. A gente fala que a hipnose ela entra junto com outra ferramenta que é a PNL, que a gente falou, e a PNL tem alguns pressupostos bem interessantes. E um deles que não existe resultado positivo nem negativo, existe apenas resultados. É a forma que você é programado, a forma que você pensa que você vai classificar se é bom ou ruim, se é positivo ou negativo. Então, será que esse medo é um alarme que você criou uma forma que virou medo? Você que programou isso. Ou te deixaram de uma forma levemente programada e você aceitou isso. E você peguei aquilo como verdade. Como verdade. E tudo que você acredita, tudo que você coloca na sua mente vira verdade. De um tempo para cá, até como estávamos falando, né, sobre isso, eu venho estudando um pouquinho, né? E como a nossa mente ela é poderosa, né? Porque falando sobre sintomas, né? Às vezes você acredita, você pega aquele problema, né? Aquela
sei lá, de repente, a minha diabetes, né? Você fala assim, né? A minha dor. E você acaba, de fato, projetando isso e ficando doente e tal. Isso, inclusive, agora na pandemia, foi uma coisa que aconteceu com muita gente, né? Por conta desse medo todo. Aí qualquer coriza... Ai, meu Deus, tô com Covid, né? Nossa, Já veio o monstro do algumas Covid, vezes. Algumas vezes, né? E aí, eu lembro que no início, a gente não sabe o que é, rola aquela tensão, aí eu já senti a garganta arranhando. E se você fica dando trela pra essa vozinha da tua cabeça ali, você de fato acaba ficando pior e o sintoma vai aumentar e daqui a pouco você já tá de cama, Por ruim, isso que as zoadaço. farmácias parecem shopping, né, cara? Você passa na frente da farmácia, parece uma loja, você pega uma cestinha, você vai fazendo compra na farmácia. É muito comercial, né? Eles fazem isso proposital, né? É proposital, né? Proposital, a indústria farmacológica, ela é muito poderosa, né? Tanto que a gente vê várias, na minha formação de mestrado em medicina, eu pude ver muito isso, quanto que a indústria, ela lança até artigo científico manipulado para aquilo acontecer à venda. Exemplo, eu não estou defendendo um lado nem o outro, mas tem uma pesquisa que saiu da Novartis. Novartis é uma empresa que vende produtos para diabetes, onde dizia que pessoas que comiam carne morriam 4 anos mais cedo. Porque a pessoa Lascou-se. Porque a pessoa que come normalmente o carboidrato, hoje ela acaba comendo de uma forma exacerbada a mais e acaba adquirindo um pouco mais de peso, gordura, e acaba trabalhando ao ponto de ela virar diabética e eles vendem remédio para ela. A pessoa que come mais a carne e tira o carboidrato, que é uma alimentação low carb ou cetogênica, é uma forma de tratar o diabetes. Então por que eles vão dar a chance do tratamento natural alimentar tirar a forma de vender o medicamento? E se você pega esse artigo para ler, você consegue olhar a amostra. Exemplos, pessoas que comiam carne e morriam. Como? Ele ia no churrasco, comia carne, pegava a moto e ia embora, morria de um acidente de moto. Então não era uma amostra, digamos assim, controlada. Isso de uma forma da indústria farmacológica. Só que é tudo, né? A gente hoje vê rádio, internet estimulando às vezes até uma forma do consciente da pessoa sentir mal para ficar dependente daquela situação. Você falou sobre essa ideia, né, de acreditar. É muito curioso quanto o corpo também somatiza e quanto o corpo manda mensagem para a mente. Tem até uma brincadeira que eu faço muito, é assim. Para naquela postura mais fetal, assim, ó. Para. Tipo, faz isso. Agora você pode... Praticamente. Agora você pode falar assim, sou a pessoa mais feliz da minha vida. Eu sou a pessoa mais feliz Da vida. da vida. Sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Encaixa? Parece que não tá legal. Agora não faz sentido nenhum, cara. Agora para como se estivesse lá na praia, lá. Tipo, bem... Nossa, já senti até o cheirinho da Agora porção. fala assim, abre aquela postura. Nossa, como eu sou triste. Nossa, eu sou uma pessoa depressiva. Encolhido, né? Então, a fisiologia, ela mexe muito com a nossa emoção também. Então, são coisas que às vezes passa despercebido. Você vê uma pessoa que às vezes ela está sofrendo emocionalmente, você já olha na postura dela, você olha na cara dela, ela parece que está esperando assim, cuida de... 2 urubu pousados no ombro. Exatamente. Assim, arriado. Empurrando lá pra baixo. De asa aberta, né? É mais ou menos isso. É muito importante a gente entender que a fisiologia... que o corpo manda mensagem para o cérebro, e o cérebro também para o corpo, sabe? A gente entender cortar um ciclo negativo e criar um positivo. Uma pessoa está deprimida, levanta a postura, fica reto, a pessoa muda. Até falo sobre a depressão. Eu passei isso, eu senti uma parte disso quando eu escutei de um mentor. Ele falando, a pessoa com depressão, ela não fica o tempo todo. Ela vai tomar um banho, às vezes ela está normal. Às vezes ela sai, encontra com o marido lá, volta... Já existe uma coisa muito mais enraizada ali, mas o estado emocional muda. Exemplo, você que canta. Quantas vezes você vai tomar banho e você canta e vem criatividade? Às vezes, não sei se já criou letra ou não. O banho é uma situação que a gente mexe muito com o subconsciente. Então, a criatividade é muito forte ali. E, normalmente, a gente não está sofrendo. Ou está sofrendo muito, porque, terminou um relacionamento, entra no banho e chora, mas às vezes sai renovado. Porque eu ainda deixo escorregando na parede, igual cena de novela, sabe? E é muito poderoso isso, né? O que você falou, o pensamento é muito poderoso. E o pensamento do mesmo jeito é poderoso, nossa postura também manda o pensamento mudar. Isso é um ciclo que a gente chama de loop hipnótico. Isso é muito importante. Até a gente falou nos bastidores de novo, quanto é importante a gente aprender isso. Eu acredito que todo mundo deveria entender um pouco de inteligência emocional, de hipnose, porque as pessoas levam a hipnose com o lado de religião, um lado místico. E não é ciência. A gente vê em 1800 quantas cirurgias aconteciam de uma forma hipnótica. Na França, minha cunhada estava morando na França até um tempo atrás, ela teve bebê lá.
Eles fizeram um processo de hipnose com ela que ela nem sabia, que a gente chama de ancoragem. Sabe? Trouxe ela para uma realidade de felicidade onde a dor diminui. Então, umas coisas muito, muito interessantes, sabe? E é muito poderoso. A música é total hipnótica. Você falando aqui, eu acabei de ter outro insight. As fichinhas, eu falo pra minha amiga que as fichas vão caindo, né? Você falou do banho e de cantar. Eu não canto mais no banheiro, cara. Por quê, cara? Porque quando Exatamente. Mas há alguns anos atrás, meu filho é assim, ele canta, ele dá show, sabe? Dança, pega... Os Queen lá, né? É sensacional. Só que daí, moro em apartamento, né? Aquele eco sensacional, minha avó lançou. Canta baixo, cala a boca. E pá, travei. Rapaz, não canto até eu, mais. pô, também... Mas eu também... Não, tá, tudo bem. Eu causava. Mas... Imagina essa voz de estrondo aí, cara. Potência, né? Eu cantava ópera. Nossa senhora. Tremia o terceiro andar. Exato. Preciso... Engraçado. Eu não gosto de ensaiar em casa. Você não vai ver eu cantando. Exceto quando eu tô na cozinha, que é o meu momento terapia, que daí eu vou... Aí beleza, aí sim... Mas agora, falando sobre isso, eu já descobri de onde é, assim, é importante... Você trouxe até onde foi o gatilho. Exatamente. Né? Isso é muito poderoso. E como que eu trato isso? Normalmente, a ideia é ressignificar. Toda crença, a gente diz que lá na nossa mente existe um neurônio que comunica com o outro que vira uma sinapse. E é uma rede de neurônios. De alguma forma, isso que você ouviu... criou uma sinapse e virou uma verdade. Eu vou dar um exemplo. Uma crença é como se fosse, imaginar um gramado aqui, uma praça, e todo dia eu passo nessa praça para ir em algum lugar e ficou um caminho no gramado. A grama morreu e ficou aquele caminho. Quanto mais eu passo, mais vai alargando. Isso é uma crença forte. Você vai ter que ressignificar. Como seria? Imaginando nesse exemplo, você vai caminhar no gramado, criar um outro caminho. Você vai criar uma outra sinapse, outro neurônio, uma rede de neurônios que vão se comunicar e vai criar uma verdade para você. Aquela verdade, aquele caminho que existia vai crescer mato, vai ficar ali. Ele existe. Só que ele não vai ser usado mais, porque você não quer, porque você não escolheu, porque você escolheu fazer um novo caminho. Então você cria uma nova rede de sinapse que cria novas crenças. E a gente diz que as crenças elas são formadas por um grande impacto emocional ou por repetição. O grande impacto emocional seria assim... Uma mulher casada sai para trabalhar e ela tem que voltar no meio do dia, pega o marido traindo ela com a melhor amiga. Aquele impacto para ela cria um entendimento, uma crença que vira verdade, que ela pode falar, homem não presta, nenhum homem presta. Isso é uma mentira. Se você chegar a falar isso às vezes para uma mulher que fala isso, seu pai não presta? Não, meu pai presta. Então já não são todos homens. Então a gente começa às vezes quebrando crenças com perguntas que são poderosas e colocando até de uma forma hipnótica métodos e ferramentas dentro da hipnose para a pessoa fortalecer essa ideia de repetir, de passar nesse caminho, formar esse caminho e deixar o outro abandonado e não existir. Você vai ter que viver uma forma assim, o que minha mãe fala não tem valor, o que ela falou sobre cantar não tem valor, isso para mim não tem valor, e criar um valor no outro. Nossa, eu canto no banheiro, me sinto bem, me sinto revigorada. Então, aquele cantar vira uma outra verdade para você. É tudo que você colocar para sua mente e você realmente acreditar. Entra na conversa que a gente falou lá no início. Então, basicamente, é ressignificar, porque tem meios e formas. Tem pessoas que fazem isso de uma forma natural. Tem pessoas que, como na hipnose, sobre a história minha, foi uma ressignificação muito grande, porque a minha programação de criança, da comunidade que eu cresci, existe um lado sofredor, né? Se você parar para imaginar, a maioria das pessoas, a grande maioria da população brasileira ainda são cristãos. E eu sou cristão, mas a forma que o cristão é programado é de sofrimento. Você entra, Jesus Cristo está crucificado, ai, nossa, que triste. Nossa, sangrando. Mesmo, sabe? né? Já existe uma cultura do sofrimento. Daí você liga uma novela, é normal sofrer. Daí você vê na internet, é normal sofrer. E acaba virando uma realidade. Lançou o estilo musical Sofrência. Exatamente. E vende, não vende? Nossa, porra, pra caramba, tá super em alta. Isso é muito poderoso, é um gatilho mental. É muito curioso como esse efeito manada já é um gatilho mental. Tá todo mundo curtindo, eu vou curtir.
E é muito curioso como é difícil você ter esse insight no meio de um público desse, falar, nossa, eu não quero mais participar disso. Ou você precisa de uma ajuda, ou realmente você tem um brilho diferente ali para acontecer. Eu precisei de ajuda. Tem pessoas que eu conheço assim, que conseguem assim, realmente se ressignificar sozinho, mas eu acredito que o ser humano só existe porque tem outro ser humano dando apoio, né? Então, a gente tem pessoas que conseguem realmente ajudar a gente. E a ressignificação é a ideia de mudar. Uma forma mais clara, porque eu acredito que tem muitas pessoas que não saibam exatamente o que é a hipnose, né? Ou tem um pré-conceito, né? Explica um pouquinho pra gente. É muito curioso isso, porque fala a palavra hipnose, a pessoa vem pro místico. Eu lembro quando eu comecei a estudar hipnose, coloquei nas redes sociais que eu estava começando a trabalhar com isso, encontrava meus amigos, eles diziam, vou te hipnotizar. Várias brincadeiras. Só que eu entendo que é o amigo, muitas coisinhas assim. E até hoje escuto ainda, só que eu levo muito para brincadeira. Mas a hora que eu passei pelo processo, que eu vi que é uma coisa muito simples e natural. Não é nada, digamos, de outro mundo. Nossa, a pessoa vai me controlar, eu não vou voltar, eu vou ter problema com a minha vida, minha outra vida. Para começar, a hipnose ela não tem regressão de outras vidas. Tem a regressão. Tudo que é regressão da hipnose é do que você vivenciou. Se eu falar para você assim, Fernando, imagine o que você tomou no café da manhã. Isso é uma regressão. Você regrediu, você está lá. Já é um processo de regressão. Nossa! É simples assim. E quanto um momento, o nosso subconsciente, ou ele está no futuro ou ele está no passado. Viver o presente é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. A dor traz a gente para o presente. Mas muitos momentos a gente está ou criando o futuro, imaginando o futuro, que é muito importante. O problema é criar uma forma negativa, né? Criar monstros lá na frente, que é a ansiedade. E muitos momentos a gente está lembrando do passado. É o que eu comentei da música muito hipnótica. Tem música que toca, que te leva lá no colégio, na época do colégio, que te lembra de um namoro, de um relacionamento, de uns amigos. Isso é muito subconsciente, que é o poderoso que vai trazer as lembranças, que vai trazer criatividade. E a hipnose mexe isso. A hipnose, resumindo o que significa, é foco e concentração. Tudo que você está concentrado e focado é um estado hipnótico. Tem um dos pais da hipnose, que é o Milton Erickson, ele fala assim, que toda comunicação é hipnótica. Então, tudo que se comunica, a pessoa tem que ter uma atenção, um foco, ela está hipnotizada. E eu dou alguns exemplos de hipnose que a gente passa no dia a dia, às vezes muito simples, a história do filme de terror. Nós dois estamos assistindo de frente para a TV, você está assistindo e eu não, e você assusta, eu falo, nossa, o monstro é de papano. Como que ela assusta? Porque você estava focada e concentrada naquela história, naquele cenário, no som, no ambiente. E suas crenças, toda a sua programação, te trouxe aquela realidade, digamos, de alerta, e você assusta. Isso é uma hipnose. Você estava hipnotizado assistindo o filme. E a hipnose, propriamente dita, ela tem alguns passos. E um dos passos é fazer a pessoa entrar em transe. Como? Fechar os olhos. Tem pessoas que conseguem aprofundar mais, tem pessoas que ficam daquele jeito, sabe, meio desconfiado, depois ela começa a relaxar. Muito... Eu na sessão de hipnose com o Weber. É muito curioso, porque a pessoa daqui a pouco ela faz assim, ó. Tipo, igual o gato. Sabe, daí... E tá tudo bem, porque é o jeito dela. A hora que ela consegue interpretar e entender, daí ela consegue imaginar. Porque é o que eu falo, se você imagina, já é um estado hipnótico. A história do limão que a gente brincou aqui no começo. Quanto que a gente consegue fazer uma pessoa imaginar um limão, imaginar aquele suco de limão, lamber aquele suco de limão, a boca já vai salivar. Então, a mente criou uma verdade onde as nossas papilas gustativas já liberou mais saliva para isso. Então, isso é hipnose. Então, por isso que eu falei, todo mundo deveria conhecer um pouco de hipnose, porque hipnose é uma coisa muito forte, muito importante, que consegue fazer a pessoa andar em frente, evoluir. Auto-hipnose é uma das coisas muito poderosas. Estou vendo que você tem tatuagem como eu tenho. Essa tatuagem eu dormi. Meu primo é tatuador. Eu deixei o braço para ele e dormi na maca. Porque eu entrei num estado de auto-hipnose, onde eu consegui desconectar o foco da dor para outro foco. Então a dor ali era o segundo estágio, não me atrapalhava ao ponto de conseguir relaxar e dormir. Até no final ele, acorda. E é uma coisa muito, muito, muito forte. Na atividade física eu uso muito isso. É muito comum a pessoa, não consigo. Ela já criou na mente. Daí eu tenho meios e formas de fazer ela mudar isso.
Daqui a pouco ela mostra o quanto ela é capaz. E ela não é só capaz daquilo, às vezes até o dobro daquilo. E aí consegue ter mais resultados. E ali a gente vai aproveitando aquele looping positivo. Resultado positivo, aumenta a crença positiva, resultado positivo, crença positiva. E as pessoas mal imaginam que elas estão sendo hipnotizadas. E é um tipo de hipnose. A hipnose propriamente dita, ela tem mais um estado de transe, que ela é mais poderosa. Mas isso que a gente está fazendo aqui, batendo papo, é um estado hipnótico. Sim. As pessoas não precisam ter medo de ir. Porque eu acho que isso é um bloqueio para não chegar, né? Para não... O maior, eu acredito que dificuldade que tem é a falta da informação real. Então ela cria uma informação que ela vê em um programa de TV, em um filme, em uma história que a pessoa não voltou, que a pessoa vai falar todos os segredos, e ela tem aquele medo, retrai... Tá devendo, né? Tá devendo. Tá com o rabo preso. Eu não fui ainda por causa disso. É brincadeira. É muito isso. E a pessoa acredita que vai fazer um mal para ela. Se ela acredita que vai fazer mal, por que ela vai deixar? E o primeiro princípio da hipnose é ela aceitar. A hora que ela aceita, mudanças acontecem. Tem uma história que, quando eu dei aula em faculdade, dei aula para educação física na faculdade, e lá eles descobriram que eu era hipnólogo. Daí era aquela palhaçada, né? Brincadeira. Daí um dia um aluno levantou e apontou para mim assim: professor, duvido você me hipnotizar. Eu falei: eu também duvido, não consigo. Ah, e sabia que não consigo. Eu falei: mas não é assim. Daí eu fui explicando para eles. Daí num outro dia ele falou: professor, eu quero ser hipnotizado. Eu falei: você quer mesmo? Daí a gente faz até algumas brincadeiras, 0 a 10, quanto você quer ser hipnotizado? Ah, 8, então não vai ser. Daí a gente dá uma brincadeira. Imagina que um neurocirurgião vai fazer uma cirurgia no seu cérebro. Você fala para ele: de 0 a 10, doutor, qual que é a sua vontade de fazer dar certo? Ele vai falar 8, você vai deixar ele abrir sua mente? Daí as pessoas vão entendendo quanto tem que se doar e aceitar para as coisas acontecerem. Que é uma verdade na vida, né? Enquanto a gente aceita, às vezes, um problema, a gente vai achar o problema. Enquanto a gente nega, às vezes, um problema, o problema vai estar igual um fantasma, batendo, repetindo, tendo ciclos, novamente, às vezes até mais potencializado problemas. E eu falo, a hora que a gente aceita, com amor, com gratidão, as coisas mudam. E a hipnose é igual. Nossa, é incrível. A gente falando, para chegar todo nesse ponto, assim, né? Foi, inclusive, no início da pandemia que, não sei se você conhece, a Escola Conquer liberou um curso gratuito de inteligência emocional. E aí tem alguns exercícios, sabe? Que você... Aí eu falei assim, sabe quando você vê o resultado? Você fala: nossa, eu não me conheço nada mesmo. Meu Deus! E aí foi entrando, né? Que uma coisa vai puxando a outra, né? Uhum. Aí o autoconhecimento, aí já procurei, já vi algumas coisas, aí PNL, né? Que de repente é até bacana você falar um pouco sobre isso também. Sim. E aí eu caí num livro, assim, eu acho que foi o que mudou a minha vida, que com certeza você sabe qual que é O Poder do Subconsciente. Sim, sim. Hoje eu tava falando com um amigo que começou a ler. Gente, esse livro é incrível. Poderoso, né? Ele é de cabeceira. É um livro que, assim, não empreste, dê de presente pra alguém. E sabe o que eu acho legal? Depois de um tempo, 6 meses, 1 ano, você lê de novo. Você vai ter outros insights. É muito curioso como às vezes passa despercebido. A gente fala que no processo de aprendizado existem 4 estágios. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O primeiro estágio, você não sabe que não sabe. Então, às vezes, você lê algo, nem sei, e passa despercebido. Se você estiver no segundo estágio, a gente fala, o primeiro estágio é inconsciente e incompetente. Eu não sei que eu não sei. Eu vou dar um exemplo como se estivesse dirigindo. Eu não sei dirigir, eu não sei que existe carro para dirigir, como se fosse esse primeiro estágio. O segundo estágio é consciente e incompetente. Puta, existe carro. Eu tenho que aprender a dirigir, mas não sei. Eu sou incompetente para dirigir, mas sou consciente que existe a forma de dirigir no carro. Estágio 3. Consciente e competente. Eu tenho consciência que existe carro que dá para dirigir e eu já treinei, eu sei dirigir, eu sei colocar primeiro, acelerar, embreagem, segunda, terceira. Estou competente nisso. 4º estágio. Inconsciente e competente. Eu dirijo sem pensar. A gente acontece isso em todo momento, em todos os setores da vida. No amoroso, no financeiro, nessa parte de inteligência emocional. E quando você lê, às vezes você já está em outro estágio, daí você consegue ter um outro insight. E é muito poderoso isso. Isso em todos os livros eu sempre aconselho. Principalmente inteligência emocional. Lê de novo. Dá um prazo, lê de novo. Ah, mas já li esse livro e foi muito legal, eu já entendi. Mas lê de novo. Vai entrar alguma coisa. Porque naquele momento você era uma pessoa e você hoje é outra.
com processos que a gente está sempre pensando em estudar e crescer, você já tem mais bagagem para olhar, às vezes de uma forma, nossa, realmente isso existe, só não tenho competência. Ou realmente isso já está no automático, tem total competência disso, já estou no outro estágio. Isso é muito poderoso também. É interessante a gente entender que existe esse estágio. E como a gente fica no automático, né? Eu acho que foi nesse... Você estava falando sobre estar presente, né? E é extremamente difícil, e eu percebi o quanto isso era difícil, porque a gente toma banho no automático, a gente se troca no automático, a gente faz tudo no automático, né? E quando você consegue focar, vai tomar banho, né? Você pega o sabonete, você sente ele, aí você sente o cheiro. Isso é um estar presente? Isso é estar presente. Existe um livro que chama O Poder do Agora. É um livro muito poderoso também, com muitas informações. E ele coloca muito isso. Quanto que a gente está tanto no automático e esquece dos prazeres da vida. Né? Como sentar para tomar um café e você conversar com a pessoa e sentir o aroma do café. A hora que vai ver, a pessoa já tomou, já está em pé, vamos para outro lugar, já está acelerada. E ela não vivenciou aqueles minutos com prazer. E isso é em todos os setores. E um dos que a gente falha muito até com família, com pessoas que a gente ama. Porque ela tá no dia a dia e a gente esquece de lidar com isso. Depois a vida vai passando, às vezes a pessoa vai embora. Depois a gente fala, nossa, poderia ter dado mais tempo. Daí não adianta. Ainda mais hoje em dia, né? Mais hoje em dia. Que a gente tá tão só no celular, desconectado, né? Presencialmente, né? Exatamente. Tá a gente tá em casa, mas eu não tô, de repente, com a minha avó. Eu não tô com a minha mãe porque, sei lá, tô mexendo no celular. É porque o celular... E geralmente você não faz nada, você tá rolando tela ali. Esse que é o problema, você não tá acrescentando em nada. Né? Uma coisa é você pegar... Estudar, ler alguma coisa, né? Outra coisa é ficar... E você... É vício. É vício. É igual, e de repente... igual um pouco antes a gente ficava com controle na televisão, assim, ó. Não parava em canal nenhum, né, brother? Ficava lá. Às vezes parava no National Geographic. Ai, eu gosto. Mas você sabe que isso é ciência, né? A neurociência, essas pessoas que trabalham com internet, eles buscaram profissionais, psicólogos, pessoas que trabalham com neurociência, para entender o que a mente, quais são os gatilhos mentais. Exemplo, se você recebe um curtir, aumenta a serotonina. Então, nossa, você fica alegre. Daqui a pouco você volta. Será que alguém curtiu? Daí você vai lá, outra dose de serotonina. Outra dose de serotonina. E a gente tá viciado. Aí você posta mais pra ter mais, né? Mais pra ter mais. Tem um documentário muito legal no Netflix que fala o dilema das redes sociais. Mostram pessoas que desenvolveram todo esse recurso na internet e eles falaram assim, nossa, eu criei um monstro. Porque a partir de agora, eles só estão aproveitando cada vez mais nisso e a gente vê quanto que a gente... Tem aplicativos que mostram quanto tempo a gente fica, às vezes, em outros, né? Em redes sociais. Outro dia, uma pessoa que eu conheço falou assim, nossa, eu fico 4 horas em rede social. Falei, qual? Não, em todas. Instagram é o mais. Falei, e se você pegasse metade e estudasse? Ah, já teria sido expert em alguma coisa. E porque a gente está lá querendo receber essa serotonina, e passando e volta vendo as mesmas coisas. Nossa, tem mais um curtir. Nossa, tem um comentário. E a gente se auto-sabota também, né? Porque às vezes você senta, ai meu, deixa eu dar uma relaxada aqui. Deixa eu olhar aqui o Instagram. E aí passou 1 hora. Que é um gatilho também. Nossa mente, ela busca o prazer e foge da dor. Muito fácil ter prazer momentâneo. Prazer momentâneo, serotonina, curtir. Agora, poxa, eu preciso estudar para ter uma competência, uma habilidade, para depois, de repente, eu ganhar dinheiro com ela e eu poder viajar para onde eu sonho. Aquela viagem é um prazer maior, só que a gente tem tanta, acho que ganância, nem ambição, ganância para essa serotonina, esse prazer a curto prazo, que a gente boicota aquele sonho nosso. Isso é muito comum a gente querer doses de prazer, fugir da dor. Ah, preciso lavar a louça. Não, vou aqui na internet. Nossa, preciso arrumar a cama. Não, vou aqui na internet, vou aqui lavar a roupa. Na hora que vai ver... Já vou. Tipo noia do Instagram. Fala, vendeu a alma, né? É um vício, né? É uma droga. É um vício. Um vício muito poderoso que está de uma forma ilícita, né? E a gente tem que tomar cuidado porque eu vejo as crianças assim, né? Eu vi uma matéria falando quanto que a pandemia exacerbou, aumentou problemas emocionais de crianças que eles já imaginavam que ia ter com a tecnologia. Eu dou um exemplo, assim, eu conheço crianças que não sabem se comunicar. Eu conheço crianças de 12, 14 anos que não sabem pegar um baralho e embaralhar, porque só fica lá assim.
Ela sai, parece que tem até o formato do computador, do celular, não sabe olhar, conversar, não tem essa habilidade de comunicação. Isso é muito triste, porque a gente cada vez mais está virando isso. Até falo brincando de um desenho animado, longa-metragem que tinha, que chama Wall-E, que era um robozinho que estava reconstruindo o planeta Terra, e eles viviam numa nave espacial, gordos, enormes, cadeiras de rodas, só que flutuantes, recebendo comida, recebendo informação de prazer, comida para prazer, manipulado. É quase um Matrix que a gente vive realmente, né? Um mundo que nos manipula e a gente acha que a gente tem domínio. E isso é muito curioso, porque é tendencioso demais, né? Eu falo que depois que eu comecei a olhar dessa forma, eu comecei a tirar algumas coisinhas. Exemplo, minha rede social, eu não fico vendo, eu adoro coisinhas de piadas, mas eu não fico vendo mais porque aquilo me consome. O que eu preciso crescer? Quero melhorar meu inglês. Eu sigo páginas de inglês, fico pondo dicas de inglês. Eu sigo páginas de inteligência emocional, me traz conteúdo. Então a gente consegue, quando tem discernimento, consegue direcionar. Isso é muito importante. Eu acho que minha vida mudou muito depois que você faz a limpa, né, nas suas redes sociais. Não tem por que eu seguir fulano. Exatamente. Se te faz sofrer? Talvez agora eu perca alguns seguidores. Não, mas de fato, porque eu precisava de foco. Eu precisava estudar. Precisava, faculdade e tal. E aí vinha aquele monte de informação, tipo, nada a ver. Falei, então vamos seguir as páginas de inteligência, de biomedicina, que é da minha área e tal. E mudou muito. Demais. Que insight bom que você teve, né? Exatamente. Pessoas que nunca vão ver isso. Ou até vê e não tem coragem. Mas é tão meu amigo. Mas é da minha família. Tá, mas e aí? Vai acrescentar? Eu falo assim, o pensamento poderoso é assim, isso que você vai fazer te deixa mais próximo ou mais distante do seu objetivo? Isso me deixa distante, então tira. Isso é conversa de coaching, né? A gente fala, qual que é o seu propósito? Descobri meu propósito. Isso que eu vou fazer me deixa mais próximo ou mais distante? Deixa distante, então compensa fazer? Não, então tira. A gente tem que ser responsável, né? Porque a gente somos adultos e com atitudes de criança. A atitude de criança, acredito que em algum momento é válido a gente se descontrair, mas criança não tem resultado. É o adulto que traz resultado. A criança não tem o resultado do adulto. Então a gente tem que tomar o papel de adulto e buscar os resultados que a gente almeja para a vida. E é muito fácil, às vezes, falar: minha mãe é culpada de eu ser assim, o governo é culpado, daí entra o vitimismo. Sim, é muito mais fácil colocar a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Exatamente. É muito poderoso isso, né? Exatamente. Sensacional. E me diz uma coisa sobre a hipnose, no meu caso, vamos dizer assim. Filho, né? Eu tenho um filho que ele caiu numa piscina e ele traumatizou, né? Eu acredito, porque às vezes a gente falando assim, né? Tem pais que às vezes fica pensando, nossa, será que tem algo que eu possa fazer, né? De repente uma hipnose. Atende criança? Como que funciona esse lado? A hipnose, como eu comentei, a pessoa tem que aceitar. Se a pessoa, adulto, idoso, criança, aceita, funciona. E funciona muito mais com criança, porque criança tem o lúdico muito mais apurado. O adulto, quando começa nessa fase, ele começa de crescimento, adulto, ele deixa o lado do subconsciente e a criatividade de lado e vai para o racional. Tudo desconfia, né? Tudo desconfia, então ele deixa de acreditar até no pensamento dele. A criança não, a criança, se você trabalhar com o lúdico dela, você libera vários traumas. É muito curioso, tem coisas simples assim, que você faz com a criança, que você tira o medo dela. E é impressionante, porque assim, ele não entra na piscina, mas na praia... Funciona. Não, na praia você larga, se der bobeira, você perde pra praia, no caso. Isso resolve muito rápido que hipnose. Ele aceitando, ele acreditando, ainda mais criança. O meu sobrinho, eu tenho alguns sobrinhos, né? Esse tava com terror noturno. Não sei se você já ouviu falar, uma criança que acorda no meio da madrugada, assustada, gritando. E eu fiz uma hipnose com ele sem ele saber, praticamente. A gente foi conversando, eu criei um recurso para ele, passei um recurso para ele lidar com aquela situação. Porque ele dizia que na hora do sonho sempre era o mesmo, se repetia, era um monte de boneco batendo nele, entrando nele, e a gente criou um recurso, parece coisa boba, mas assim, a mente, o subconsciente se resolve. E eu falei para ele, guarda na caixinha esses monstros, guardou, põe embaixo da sua cama que ele vai desaparecer. Ele, tio, mas é muito monstro, mas a caixinha é infinita. Funciona, guarda que funciona. Não deu 2 semanas, sumiu.
Caraca! Porque ele acreditou, porque funcionou. Isso é modelagem que a gente chama. Tem técnica, só que tem cada um com um jeitinho de colocar. Tem ancoragem também, exemplo. Ele tem medo de entrar na piscina porque ancorou o medo. De uma forma negativa. Vem aquela lembrança, aquele trauma e trava. O que tem que fazer? Fazer ao contrário, ancorar coisas fortalecedoras para ele. Não precisa exatamente ser daquela cena ao contrário, mas pode ter recursos. Exemplo, se eu falar para você lembrar de um momento muito feliz da sua vida, muito momento, olha como muda já essa expressão. Imagine você simplesmente fazer isso na borda da piscina. Ele já vai tirar aquele estado emocional para outro. E repara às vezes até no corpo, quanto que ele está com medo, quanto que ele já mudou daquela história da brincadeira. Levanta, postura, sabe? Fica reto, você é poderoso, você é forte. Já está fortalecendo ele. Às vezes a gente fala que é uma brincadeira, mas é muito poderoso isso. E quantas vezes fazem isso ao contrário com a gente, sabe? Nossa, sim. Né? É muito curioso, porque o adulto, né, às vezes ele passa por algumas situações e ele não está ligando que ele vai fazer isso com o próximo. Eu passei por isso, por que ele não vai passar? Por que a gente não pode passar coisas melhores, né? Hoje eu vejo, assim, eu converso muito com amigos, famílias, por que a gente não pode ser melhor e fazer outras pessoas serem melhores? Ah, Adriano, às vezes você quer demais, você é muito sonhador. Eu falei, se você não começar, não vai saber se vai dar certo. Tem que tentar. E a hora que a gente tenta, as coisas mudam. Inclusive foi ontem até, eu fiquei pensando, gente, porque eu tenho medo de eu não sei nadar, né? Só começo que eu sei nadar. Mas foi alguma coisa que eu ouvi. Minha avó, ela tem muito medo. Então, assim, quando eu era pequenininha, eu também caí igual ele, mas já tinha, toma cuidado, senão você vai cair, você vai se afogar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, gente, ele vai crescer e vai ficar assim com medo, porque ele não se permite nem ir para uma aula. E aí a gente agora tá negociando. Eu falei, eu tenho medo de altura, você tem medo da piscina. Eu vou pra aula, né? Você vai superar esse seu medo e eu vou superar o meu. E sucesso, né? Mas umas coisas muito comum a gente fazer sem querer é o reforço positivo. Eu tenho medo de altura. Você está ensinando ele a ter medo. É exato. É um reforço positivo, às vezes, assim, inconsciente e inofensivo, mas funciona. A quantidade de reforços que a gente acaba dando em alguns momentos, igual você falou, minha avó tem medo, minha mãe tem medo, minha família é igual. Minha mãe morre de medo, minha irmã tem medo, minha sobrinha tem medo de água. E em alguns momentos eu brinco com ela, sem a presença das duas, funciona. Joga ela na piscina. Agora você joga perto da mãe, elas olham para a mãe. Já desesperada, né? Muda a consciência corporal, a fisiologia muda, a expressão muda, já vem todo medo. Então, é observar esses detalhes e quanto que a gente pode reforçar o melhor. Você tinha medo. Você tinha medo, você não tem mais medo. Não tem. Tudo que a gente coloca lá atrás, fica lá atrás. Se você fala no momento presente, existe no momento. Você tem medo disso. Você tinha medo disso. O subconsciente já entende diferente. A gente chama de vocabulário conversacional, transformacional, desculpa. Que é a forma que a gente muda com a palavra. Eu tenho medo de fazer isso. Eu quero aprender a fazer isso. Cai diferente, soa diferente para a nossa mente. E esses medos que a gente aprende, a gente fortalece em alguns momentos inconsciente e consciente. A minha mulher, ela tinha medo de dirigir. Porque ela pegou o carro, bateu o carro, deram risada, coisas bobas, ela sentiu mal, estragou de financeiro, um pouco de tudo ali influenciou ela, não vou pegar mais o carro. E quando a gente começou a se relacionar, ela falava, e ela sabia que eu já era hipnólogo. Eu falei, você quer lidar com isso? Ainda não. Daí chegou um momento que ela falou, eu preciso lidar com isso. Coloquei ela no volante, fiz ela fechar os olhos, hipnotizei, coisa de 5, 6 minutos, não mais. Abri os olhos e ligou o carro, saiu dirigindo. Depois daquele dia, a gente viajou e a gente alugou um carro. Eu falei, você vai dirigir os 10 dias que a gente está viajando. Eu não vou colocar a mão no carro. Foi uma pessoa normal, dirigindo com destreza. Claro, às vezes um pouquinho ali, um pouquinho aqui, como quem dirige acaba fazendo também. Mas foi impressionante. E ela hoje fala assim, se não fosse hipnose, eu não ia poder trabalhar, porque ela atende em lugares diferentes. Então ela não teria recurso para ir. Claro, tem Uber e tudo mais, mas não teria o mesmo tipo de conforto, né? O carro, o gasto é maior. E hoje ela sabe quanto é poderoso e o curioso. Às vezes ela fala para as amigas dela, algumas dão risada. Até parece. Não acredita, porque é diferente. Dá medo do não conhecido, né?
por isso que eu acredito que deveria ser mais difundido. Eu acho super legal a proposta de estar aqui falando sobre isso. Quanto isso é poderoso e não é nada de religião, não mexe com vidas passadas, porque eu nisso não acredito também. E quanto isso muda a vida de uma forma espetacular. Salva vidas. Salva vidas, exatamente. No teu caso, que você já estava num processo exatamente depressivo, né? E eu acho que é bem essa questão, né? Do preconceito das pessoas, né? Exatamente. E às vezes elas não estão a fim de querer saber sobre o que é e explorar mais. E é muito importante. A gente vive numa zona de conforto, né? Como eu comentei, nossa mente ela vai em busca do prazer e foge da dor, né? Às vezes a pessoa tem que estudar, limpar a casa é uma dor. Então ela vai assistir uma novela e às vezes ela não vai querer conhecer coisas novas, porque para ela tá bem. Por que ela vai conhecer coisas novas? Ela vai sair daquela realidade. Tá tudo confortável para ela. Por que ela vai ter que levantar, fazer algo diferente? Não, prefiro isso. E a gente vê famílias cada vez mais fortalecendo, dando esse reforço positivo para ser assim. Foi que eu brinquei contigo. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim. Infelizmente, existe muito essa crença enraizada. E tem pessoas que acham bonito. Ah, eu sempre fui assim, você é assim. Por que você não pode ser a sua melhor versão? É motivo de orgulho, né? Motivo de orgulho. Infelizmente, muitas pessoas batem no peito fazendo isso. E eu não estou falando que eu sou uma pessoa, nossa, eu estou super evoluído. Eu estou no processo. Porque em algum momento ou outro eu volto na minha programação antiga de querer fugir da dor e ir para o prazer. Digamos, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou lidar com minha inteligência emocional pensando no próximo. Eu mexo com o ego. Então, é diariamente. É como eu falei, exemplo, eu trabalho 20 anos com musculação. A gente sabe que a pessoa vai pegar um peso e levantar, ela não vai ficar forte hoje. Ela tem que repetir, e a nossa mente é igual. Repetir aquela nova visão, repetir aquela nova propósito de vida, repetir aquele insight que você teve. Não, eu não preciso pensar assim, não preciso pensar igual meu pai. Eu dou um exemplo muito curioso. Eu aprendi a dirigir e eu vi muito meu pai dirigir. Eu via quanto meu pai era uma pessoa, às vezes, assim... Pô, vai, acelera, buzina, e estressada no trânsito. Eu fazia as mesmas coisas. E hoje eu penso, vou fazer o contrário. A pessoa entrou, eu freio, deixo ela passar, deixo a pessoa atravessar. Até tenho amigos, nossa, Adriano, você quer mudar o mundo? Não, estou mudando o meu mundo. Aí entra a PNL. Sim. Aí entra a PNL. O que a PNL mostra é uma coisa muito curiosa, que a gente não precisa sofrer. Não precisa ter entendimento. O sofrimento vem de um apego a uma situação. Normalmente é o passado. Eu fui assim, era assim, dava certo. Não. Mudou o resultado, muda o pensamento. E muda para o positivo. E se deu ruim, não foi positivo, usa como aprendizado, não é sofrimento. Momentos, exemplo, já tive pessoas que eu fui fazer sessão de hipnose, até coaching também, que ela fala assim, eu fui traído, eu não consigo me relacionar, porque é tudo igual, tudo assim. Eu falei assim, o que você deseja, seu parceiro? Eu quero uma pessoa que não faça isso, eu quero uma pessoa que não seja aquilo, uma pessoa... Falei, agora... Qual é a pessoa que você quer? Porque você escolheu a pessoa que você está até agora. Tira ou não. Não quero que seja mulherengo. Tira ou não. É mulherengo. Visualiza de outra forma. Cria uma outra realidade. Existe muita realidade, muitos mundos no nosso mundo. E às vezes a gente quer ficar só naquele porque é confortável. É o que a minha mãe me ensinou, é o que tudo aconteceu. Exatamente. Sensacional. Adriano, antes da gente terminar... Já? Então você vai ter que voltar. Por favor, né? Porque volto. É muita coisa. É muito interessante. Fernanda nem comeu cebola? Mesmo, gente. Não comi. Na próxima a gente traz uma cebola aqui pra fazer. Sim, na próxima vai ter hipnose no programa. A gente pode fazer contigo, com alguém, um convidado. Que legal. Com o Thales também. E cebola! Mas é esclarecedor, assim. É bem importante dar essa iniciação, né? Sobre um tema tão importante. Para quem tem curiosidade, tem alguma dica de leitura, algo que você acha interessante para as pessoas começarem a entender um pouquinho mais e até mesmo mudar elas próprias? Eu acredito que a gente está numa era de muita informação, né? Então a internet tem muito assunto, igual você falou do curso gratuito, que tem várias entidades hoje dando curso gratuito de inteligência emocional, até de hipnose, auto-hipnose. Tem um coaching que é muito poderoso, americano, que é o Tony Robbins. Eu sou apaixonada por ele. Tem uns livros muito fortes. Eu indico todos os livros dele, né?
Tem o Poder... Me fugiu agora o nome? Poder do Agora do... Não. O Poder do Agora você falou. É um francês, é um outro nome. Bom, me fugiu o nome. Ele mostra quanto que a PNL ensina nesse livro que a gente pode mudar a nossa vida, mudando a forma que a gente olha a vida. E eu acredito que tem outras referências que a gente segue. Existem hoje, se você colocar na internet, vários coaches que vão falar, ensinar você a repensar. Quem quiser também pode me seguir nas redes sociais também, que eu consigo passar algum conteúdo. Em algum momento eu estou sempre fazendo alguns estímulos. Você falou sobre estudar. Eu falei, começou a estudar, eu até pensei, o que não muda não são as respostas que nos mudam, o que nos mudam são as perguntas. A hora que você coloca uma pergunta para você, por que eu estou fazendo isso? Será que é isso realmente que eu quero? Eu acredito que nesse processo você viu umas perguntas que não sabia nem responder. O que você quer para sua vida daqui 5 anos? Tem gente que não sabe. O que você quer para sua vida no final do ano? Às vezes a pessoa nem sabe. Então, a gente ter esse entendimento já é uma inteligência passo. Emocional, de um autoconhecimento, para ter um autocontrole, para ter consciência social. Tudo isso vai passo a passo. Eu acredito que o primeiro passo é autoconhecimento. É saber quem é você, como está a sua vida, se está dentro de uma realidade que você acredita, se não está, o que você quer buscar. Depois vem o autocontrole, porque o autocontrole vai fazer você não ir para o prazer e lidar com a sua dor. E com a dor você vai crescer. A gente fala que são as dores que lapidam o ser humano, né? Que faz você ser uma pessoa melhor, porque senão você vai em busca. Depois do passo, ter a consciência social, você saber, ter empatia com o próximo. Tem momentos que eu vejo assim como o ser humano hoje perdeu isso. Exemplo, andando numa calçada simples, as pessoas esbarram em você. Então, por que custa você abrir um pouco, passar, sabe? Coisas bobas que influenciam no estado emocional. Pô, a pessoa esbarra em mim, já fica nervosa, às vezes esbarra na outra. E aquele ciclo negativo vai aumentando cada vez mais. Mas basicamente isso, eu acredito que essa era que a gente vive, a gente tem muitas informações. Quem quiser me procurar no Instagram, adriano.renó, tenho bastante conteúdo lá, e se a pessoa quiser me chamar, eu ponho o nome do livro que me fugiu agora, ou eu passo para vocês depois, coloco direitinho. Mas eu acredito que o livro que ela pegar, que ela tiver curiosidade, que vai fazer ela pensar, já vai importante esse livro. É importante frisar e terminarmos com isso na cabeça para quebrar os seus preconceitos. E não é uma bobagem, não é mesmo. E às vezes a gente acha que se conhece. Muitas vezes as pessoas pensam isso. E a verdade é que não conhece porcaria nenhuma. Eu acredito... E aí você sempre se surpreende, né? Muito. Sempre. Eu acredito que uma pessoa que está anos treinando isso, ela não se conhece. Imagina uma pessoa que nunca pensou em pensar nisso. Que a gente falou naquele estado do aprendizado. Ela não sabe que não sabe. Então, para ela, tá tudo ok. A hora que ela entende outro mundo... Por isso que dizem, quando você viaja, você volta com outra cabeça. Porque se você vê o mundo de outras pessoas, às vezes outra cultura, outra arquitetura, daí você volta, nossa, aqui é diferente, lá é assim. Já mudou. Você nem sabia, agora você sabe. Exatamente. Isso é muito poderoso. Adriano, eu amei. Obrigado. Foi muito, muito bom. É assunto que eu adoro, mas eu acho bem importante trazer toda essa informação pra galera, porque salva vidas, cura traumas e é importante sim a gente se conhecer. Muitíssimo obrigado. Nas redes sociais, Adriano. Renó, com 2 N's. Certo. E aí, entrar em contato com você... Pode chamar pelo direct mesmo. Eu acredito que tem um link que tem meu WhatsApp no próprio Instagram, daí a pessoa Legal. consegue falar direto no WhatsApp. E eu estou à disposição, né, para ajudar as pessoas. Como eu comentei, hoje eu atendo muito mais hipnose de uma forma para ajudar as pessoas, não na parte comercial, não que eu não faça também. Mas, às vezes, orientar, olha, existe esse vídeo. Eu tenho alguns vídeos na internet que falam sobre relaxamento e hipnose, que vale a pena, às vezes, para pessoa que tem ansiedade, tem dificuldade de dormir. Então, se a pessoa quiser me procurar, eu passo todos esses links de uma forma tudo gratuito para ajudar, né? Sim. E agradeço também a oportunidade de falar algo que eu sinto que é muito mais importante que a gente imagina, e eu sou apaixonado a cada dia mais, corpo e mente, uma coisa muito importante a gente lidar. Show de bola, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou querer de novo, então vamos marcar um retorno, porque ainda tenho um monte de pergunta, inclusive reprogramação mental. Nananana. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Bom,
acabou. Chegamos ao fim. Eu gostaria de mandar um beijo super especial pra Paola, que faz as nossas artes. Ao feito de papel. Feito de papel. É, eu dei meu trabalho que da última vez vocês ficaram me zoando, que é sempre, né? E a Moda Malkia. Tchararam, olha. Moda Malkia sempre arrasando nos looks. Em breve teremos novidades, hein? E galera, muitíssimo obrigado. TV Cidade de Jacareí. Valeu, Thalys Borba. Valeu, Fernanda Até a Santos. próxima.